Vamos ao capítulo 9, página 46, onde aprenderemos sobre classificação de seres vivos. Temos que entender que organizar a natureza em grupos é um hábito humano que visa facilitar o estudo e o aprendizado e também ajuda a compreender a história, a formação da vida na Terra. Os níveis de classificação. Até meados do século XX, temos aqui que a classificação era dividida apenas em dois reinos, ou os seres vivos eram classificados como plantas ou como animais. E com a evolução de instrumentos e técnicas e métodos científicos, também o desenvolvimento e a compreensão da teoria da evolução foi possível observar algumas diferenças entre os indivíduos presentes nesses dois reinos. Por exemplo, os fungos eram tidos como plantas, porém eles possuem características completamente diferentes das plantas. E essas características diferentes que foram agrupando seres em um reino à parte, que é um reino fúngico. Então, a classificação em apenas dois reinos, ela não existe mais e foi feita de outra forma. Para entendermos sobre classificação, é bom sabermos sobre a nomenclatura biológica. Quem deu origem a esse método de classificação foi Carlos von Linné, ou comumente chamado apenas de Linneu. Ele propôs um sistema de classificação de seres vivos baseado em semelhança entre eles. Nesse sistema, o nome de cada espécie é único. Então, se você fala do ser humano, o Homo sapiens, é único. Não existe nenhuma outra espécie que tenha esse nome. É binominal, então todos os seres vivos ele tem dois nomes, é um nome formado por duas palavras, em que a primeira palavra indica o gênero, ela é escrita com a inicial maiúscula, e a segunda palavra indica a espécie específica, e deve ser escrito sublinhado ou em itálico. É interessante saber que antes deste modo de nomenclatura de Linneu, alguns nomes eram muito extensos e que queriam descrever o animal, ou a planta, ou qualquer forma de ser vivo, mostrando como que ele, quais as características dele, descrevendo as características dele. Então, se fosse uma abelha, eu falaria inseto com asas que produz mel, etc. Então, era muito difícil, sem dizer que cada local chamaria de um nome específico. Assim, com Linneu, esses nomes vieram derivados do latim, com apenas duas palavras, binominal, e o que tornou tudo mais fácil, mais simples de compreender. Taxonomia. O modelo de classificação proposto por Linneu não considerava a evolução, ele não sabia sobre a evolução, ele não levava em conta a evolução. Ele considerava apenas que as espécies eram fixas, que elas não mudavam, que elas não se alteravam. E baseava-se aqui, como nessa ilustração, em um sistema com várias camadas hierárquicas, em que uma camada mais abrangente incluía as outras. O reino seria a camada menos específica. Por exemplo, todos os animais estão num reino, então você tem ali peixes, você tem ali mamíferos, você tem ali aves, então estão ali todos em um reino. Depois, no reino estariam os filos, que seriam formados, com cada filo seriam formados por classes semelhantes. A classe seria um agrupamento de ordens semelhantes. Então você pegaria o reino, que incluiria algo bastante genérico, determinaria que os animais ali, por exemplo, se estivermos falando do reino animal,
mais parecidos estariam no mesmo filo. Desse filo, os mais próximos entre si formariam a classe. Dentro dessa classe, os mais próximos formariam uma ordem. Dentro dessa ordem, os mais próximos, uma família. Dentro dessa família, os mais próximos, os gêneros. E, por fim, estaria ali agrupados os indivíduos em espécies. Tá? Um exemplo que a gente tem aqui é do urso. Veja bem, os ursos pardos na China e os pardos na Finlândia têm algumas características diferentes, mas estão dentro do mesmo gênero. Então, olha aqui como eles estão próximos. O urso está dentro do reino Animalia, dentro do filo Chordata. Esse filo inclui aí os animais que possuem notocorda, que é uma estrutura que ou dá origem à coluna espinhal ou que é semelhante em alguns peixes aí mais simples que não possuem ainda uma coluna vertebral bem definida. Então, o animal que está dentro dos chordatas, existem animais que não estão dentro desse filo. Dentro dos chordatas, ele está em uma classe chamada mamíferos, então todos os animais aí que possuem glândulas mamárias. Dentro dos mamíferos, ele está em uma ordem carnívora, os animais que se alimentam de carne. Dentro de uma família chamada Ursidae e dentro do gênero Ursus. E é uma espécie específica, Ursus arctos. Então você teria outra espécie para ursos de outras regiões que são diferentes, o urso polar, o urso panda, etc., que são diferentes. Então você começa do muito abrangente, o reino, e segue trazendo especificidades até o mais específico, que são as espécies. Aqui temos algumas atividades para estarmos fazendo e fala aqui sobre o mosquito, que transmite o vetor, que é o vetor, né, da malária, que transmite o vetor da malária e é chamado de Anopheles gambiae. Já o mosquito transmissor da dengue é chamado de Aedes aegypti. Como é possível identificar o gênero e a espécie de cada um? E a resposta, considerando o sistema de nomenclatura binominal, que é o caso deles, veja que o nome dos dois é formado por duas palavras, é binominal. O primeiro nome é a classificação do gênero. Então, o gênero do primeiro é Anopheles. E o segundo nome é relativo à espécie. Dessa forma, Anopheles é o gênero e Anopheles gambiae é a espécie. E o segundo, Aedes, é o gênero e o Aedes aegypti é a espécie. Aqui algumas questões para estarmos resolvendo. E falando aí dos vírus. Os vírus é um grupo aí à parte que nós não temos como classificado dentro dos 5 reinos. Quais são os 5 reinos que são considerados aí dentro do sistema taxonômico? Os reinos são aqui Monera, Protista, Fungi, Plantae e Animalia. Perceba que cada um desses reinos agrupam seres vivos com especificidades entre si. Porém, os vírus não entram em nenhum desses 5. Os vírus estão aí dentro de uma polêmica se eles são considerados ou não seres vivos. Porque eles apresentam algumas características dos seres vivos e outras não. Por exemplo, seguimos aqui em algumas características, os vírus são muito simples. Vem aí do latim, que significa fluido venenoso, o nome vírus, e eles são constituídos basicamente de uma cápsula proteica, feita de proteína, chamada capsídeo, e o seu material genético que fica protegido dentro dessa cápsula. Esse material genético tanto pode ser RNA como pode ser DNA. O que seria aí uma defesa para os vírus serem classificados como seres vivos é o fato de eles possuírem material genético igual a todos os outros seres vivos,
ter uma capacidade de se adaptar e evoluir, né? E podem se reproduzir e possuem um ciclo de vida. Eles nascem, eles duram um tempo e depois eles morrem. Ou eles simplesmente acabam, né? Já eles não possuem algo que todos os outros seres vivos possuem no planeta, que são células. Os vírus, eles são parasitos obrigatórios intracelulares. Eles invadem células de um hospedeiro para poderem se reproduzir. Então, eles não têm como reproduzir sem um hospedeiro. Como que funciona? Um vírus só infecta um determinado tipo de célula. Como assim? Imagine que o vírus, para poder se reproduzir, ele chega em uma célula e se acopla a ela, ele se prende a ela. Mas para ele se prender, o material que existe na cobertura dessa célula, na parede celular, ele tem que ser uma proteína que enrosca, por assim dizer, o vírus nessa célula. Quando ele consegue fazer isso, ele injeta o seu material genético. Imagina o vírus aí quase como uma injeção. Ele injeta o seu material genético. Esse material genético dele se direciona até o núcleo dessa célula. Ele rapta esse núcleo e começa o DNA do vírus a dar ordens para esta célula fabricar mais vírus. Essa célula deixa de fazer a sua função ali no organismo do hospedeiro e começa a produzir mais vírus. Até uma hora que ela não aguenta mais, ela explode lá, a lise celular, ela abre e espalha vírus aí no corpo desse hospedeiro. E cada um desses vírus novos vão em outras células e repetem o processo. Quase sempre os vírus causam danos aos hospedeiros. Os que não causam grandes danos ou até a morte, pelo menos não geram benefício. O vírus é um parasita, ele sempre está ali com a função de se beneficiar sem gerar nada positivo em troca. Então, o vírus, ele não se alimenta, ele não se reproduz, ele não existe sem um hospedeiro. E isso aí é o que falta para classificá-lo como ser vivo. Fora do hospedeiro, esse vírus aí fica parado. Ele fica ali esperando o momento de ser ativado quando ele está em um organismo no qual ele possa sequestrar uma célula, fazer ela reproduzir mais vírus. E é isso que os vírus fazem. Eles entram numa célula, no caso, eles se acoplam em células específicas, por isso que algumas doenças, um vírus que dá numa planta e não dá no ser humano, um vírus que dá em um animal e não dá em um ser humano, né? Então, eles se acoplam em uma célula específica e passam o seu material genético para dentro dela. Muitas vezes essas células do corpo do hospedeiro são alguns grupos de células e outros não. Então, às vezes você tem algumas doenças que invadem um grupo de células e outras células do mesmo corpo ele não consegue invadir. Quando você fala que houve uma mutação, como por exemplo o que se suspeita aí que tem acontecido com o coronavírus, acredita-se que ele já existia na natureza em alguns animais, como já existem outros tipos de coronavírus aí em animais, e que em algum momento ele sofreu uma mutação e quando houve o consumo da carne desses animais mal cozida ou de forma crua mesmo, que esse vírus houve uma mutação e antes ele não conseguia infectar os seres humanos, ele passou a conseguir. E essa mutação houve também a possibilidade de passar de ser humano para ser humano. Existem alguns vírus que conseguem infectar, mas apenas seria do animal para a pessoa, mas não de pessoa para pessoa. Então ele mudou e conseguiu aí passar de ser humano para ser humano. Então, aqui nós temos a lista de coisas a favor dos vírus serem, de argumentos a favor aí dos vírus serem classificados como seres vivos, que é possuir material genético, grande capacidade de adaptação ao meio, pode se reproduzir e possuir um ciclo de vida. E argumentos que são contra a
classificação como seres vivos, que são acelulares, ou seja, eles não possuem células. Eles é só um capsídeo, uma cápsula com material genético dentro. As células não, elas são mais complexas. Ela tem uma membrana celular, algumas têm parede celular, outras não. Possui material genético, mas possui toda a maquinaria da célula. Ela tem ali organelas específicas para conseguir alimento, organelas para digerir esse alimento, ela tem ali organelas que cuidam da respiração, ela tem ali organelas que cuidam da excreção, elas se reproduzem sem auxílio de estar aí obtendo nenhum auxílio de outro organismo. Então, um vírus, se você coloca ele em um ambiente para se reproduzir, ele não conseguirá. Ele só irá conseguir se estiver infectando um outro ser vivo. O importante é que os vírus são grandes causadores de doença. Como eu disse, eles sempre aí trazem algum malefício para o seu hospedeiro. E, geralmente, o aprendizado sobre os vírus acontece junto com o aprendizado sobre algumas doenças. Aqui temos a representação artística de alguns vírus, o vírus do HIV, da hepatite B, do ebola, o adenovírus, a influenza, o vírus da raiva, um bacteriófago, esse que parece uma aranhazinha, que ele é específico para infectar bactérias. É importante saber que os vírus são muito menores do que bactérias. Um papilonavírus, um rotavírus e um vírus da herpes. Então temos aqui vários tipos de vírus e todos aqui causam malefício de alguma forma para seus hospedeiros. O nosso material traz alguns exemplos, fala de algumas doenças. A AIDS é uma delas. A AIDS é uma sigla, esse nome, que vem aí do inglês Adquired Immunodeficiency Syndrome, né, que é em português, que é a síndrome da imunodeficiência adquirida. Como assim? Ela é uma doença que a pessoa passa a ter uma deficiência no seu sistema imunológico. Esse vírus, o HIV, que vem de humano imunodeficiência vírus, que é o vírus da imunodeficiência, por isso da sigla HIV em inglês. Esse vírus, ele dentro do corpo, ele infecta células do sistema imunológico. E é ali que ele sequestra o material genético dessas células, faz elas produzirem outros vírus. E quando ele faz isso, o corpo da pessoa que tem o HIV desenvolve a doença AIDS, que é a imunodeficiência adquirida, e não consegue mais ter um sistema imunológico eficiente, porque por mais que ele produza células para o seu sistema imunológico, essas células aí servem de berçário para os vírus novos que se reproduzem dentro delas. E o grande problema é que a partir daí o corpo não tem defesas e as chamadas doenças oportunistas começam a tomar conta dessa pessoa. Essa pessoa adquire doenças que para outras não causariam grandes problemas, mas que para elas podem ser mortais. Por exemplo, eu já vi alguns documentários sobre pessoas com a AIDS, que uma simples herpes, que é causado por outro vírus, que uma pessoa que tem o seu sistema imunológico funcionando de forma eficiente é apenas um ponto em um dos lábios, e uma pessoa com AIDS estava tomando o queixo todo, conta do queixo todo dessa pessoa. Pessoas que tinham infecções aí por tuberculose e que em outra pessoa um tratamento com antibiótico geraria aí a cura, para ela era uma sentença de morte, era letal, porque o corpo não conseguia reagir. Então, a AIDS, ela ataca, é uma doença que a pessoa desenvolve quando o seu sistema imunológico não funciona corretamente devido a ele ser atacado aí pelo HIV. A transmissão da AIDS normalmente é por líquidos intracorpóreos. E as formas aí de transmissão mais comuns são
Uso de materiais cirúrgicos e seringas contaminadas. Então, vale lembrar também que deve-se tomar muito cuidado em alguns ambientes que não usam especificamente o material cirúrgico, mas que usam materiais contaminados. Alguns lugares como salão de beleza, onde as mulheres vão para fazer as unhas, em que ali, vou desencravar a sua unha, às vezes sai um sangue. O sangue pode ter alguma contaminação e se esse material não for devidamente esterilizado, ele pode ser aí um vetor, um transmissor de doença. Então, use material cirúrgico e seringas contaminadas. É sempre recomendável o uso de material descartável, seringas descartáveis, que foram esterilizadas, são usadas uma vez só e jogadas fora, mas alguns equipamentos mais complexos não podem ser jogados fora por questão de custo. Então, sempre que for em um dentista, que for atendido em um hospital, é bom ir em um lugar que você sabe que tem uma certa qualidade, porque é lei, tem que haver a esterilização de material de um paciente para o outro. O contato sexual sem proteção com pessoas contaminadas pelo vírus. Então, a pessoa que decide aí ter parceiros sexuais, quando for fazer isso, é sempre recomendável que use preservativo. Passagem do vírus da mãe para o filho durante o parto e a amamentação. A mulher que já está com o vírus do HIV, o bebê que se forma dentro dela, ele não tem contato com o vírus, porque o sangue que circula na mãe não é o mesmo sangue que circula no feto, que circula ali no bebezinho, mas na hora do parto, os médicos têm que saber que essa mãe tem o HIV para poder fazer um parto que não haja o contato do sangue da mãe com o do filho. Normalmente aí é feito um parto cesariana e a mãe não pode amamentar porque o vírus também vai pelo leite. Então, essas são as formas aí mais comuns de transmissão. Dentro delas, a mais comum antigamente era aí a transfusão de sangue. Hoje o sangue tem que ser testado para poder fazer essa transfusão, né? O que não é impossível de acontecer, mas seria extremamente raro, extremamente difícil com os testes. Após a inclusão de testes para HIV, hoje a maior fonte de contágio é o contágio sexual, né? Que aumenta aí o número de pessoas com esta doença. E importante, a pessoa pode ficar anos sem saber que ela tem o vírus. Então é uma pessoa que é chamada de soro positivo, fez lá o exame e deu que é positivo, mas antes de fazer esse exame, ela talvez ficou 1, 2, 5, 10 anos sem saber. E nesse tempo ela não apresenta nenhuma característica, ela não tem nada que diga, que mostre que ela tem essa doença, e pode estar tendo contatos sexuais com outras pessoas e transmitindo. Então, é sempre importante prevenir. E a prevenção se faz pelo uso de material cirúrgico e seringas descartáveis ou esterilizadas de forma adequada. Eu sempre dou a dica para as mulheres aí, as meninas que gostam de fazer as unhas em salão, é mais barato você comprar o seu alicatinho, você comprar o seu material para ir lá fazer, né? Leva de casa, esse aqui é o meu, quero que você use, do que acreditar que aquele material foi esterilizado de forma adequada. Mas eu vou em um salão e lá é de confiança. Ótimo, legal. Da mesma forma que você pode ir em uma farmácia, em um hospital e saber que ali está acontecendo certo. Mas se você tiver dúvida do ambiente que você está indo, vale a pena levar o seu material de casa. Uso de preservativos nas relações sexuais e realização do pré-natal durante a gestação. Um dos testes que as grávidas fazem é para saber se elas têm ou não o HIV. Se tiver, é tomado aí todas as medidas medicamentosas para que ela não desenvolva AIDS. HIV positivo significa que ela tem o vírus no corpo, mas que ele ainda não está atacando o sistema imunológico. A AIDS é quando o sistema imunológico está debilitado já.
Gripes e resfriados são doenças diferentes. Os resfriados aí é causado pelo vírus rinovírus e a gripe por vírus do tipo influenza. A forma de contaminação, como tantas outras doenças, é transmitida aí por gotículas do ar. Então, uma pessoa que está com gripe ou com resfriado e espirra em um ambiente fechado, fica gotículas nesse ar, você respira esse ar e pega a doença, né? Às vezes a pessoa limpa o nariz, tem fluidos, tem muco, né? Ou popularmente é chamado de catarro, sai alguma coisa na mão, passa em um lugar, você toca, depois não vê e coça o seu nariz ou a boca. Uma forma de prevenir, muito importante agora nesse tempo de coronavírus, de resfriados, de gripes e de tantas outras doenças que são adquiridas por gotículas no ar, é não relar a mão, olho, nariz e boca. Por quê? A pele interna da boca, do nariz e dos olhos, chamada de mucosa, permite a entrada de vírus no seu organismo. A pele das mãos, do braço, ela tem uma camada queratinizada, uma camadinha que é morta e não permite a entrada. Mas se você relar na boca, nariz ou olho, você está se contaminando. E a maior parte das vezes que a pessoa pega uma doença que é transmitida aí pelo ar, pelo sistema respiratório, é a própria mão dela que leva essa doença. Tem diferenças e semelhanças à gripe e o resfriado. O resfriado é mais brando. A pessoa aí apresenta um corrimento e entupimento nasal, tosse, garganta irritada, indisposição e febre baixa por aproximadamente uma semana. Já a gripe não. Os mesmos sintomas do resfriado, porém a febre é alta, tem dor de cabeça, muscular e irritação nos olhos. E esses sintomas podem durar por mais tempo e às vezes a pessoa fica tão debilitada que é adequado ela procurar uma ajuda médica. Como prevenir? Lavar as mãos com frequência, evitar aglomeração de pessoas, né? E também para a gripe tomar a vacina. É muito importante tomar a vacina. Como o vírus da influenza ele evolui muito fácil, as vacinas são tomadas aí de ano a ano para poder pegar a nova cepa de vírus. Como assim? O vírus desse ano você produziu ali com a vacina uma proteção contra ele, mas ele muda. Então, para o ano que vem é feita uma vacina a partir desse outro vírus e você toma de novo para poder estar protegido. Também outra doença importante causada pelos vírus aí é o sarampo, que é transmitido pelo vírus Measles morbillivirus e sua transmissão ocorre por vias aéreas. Então, é muito importante você evitar de relar boca, nariz e olhos. Ah, mas eu vou comer um sanduíche. Ah, mas eu tenho que passar um fio dental. Lave as mãos, sempre com água e sabão. Por quê? Os vírus têm ali o seu capsídeo, que é lipoproteica, então ele é formado por proteínas e lipídios, que são gorduras. E o que acontece com a gordura quando você coloca sabão? O sabão quebra ela. Então você estoura, a grosso modo, você derrete o capsídeo desse vírus. Então sempre lave as mãos antes de relar em boca, nariz ou olhos. Isso vale para o vírus do sarampo, vale para o coronavírus, vale para o vírus da gripe, etc. E a única maneira de se prevenir de forma adequada do sarampo é a vacinação, porque o sarampo é uma doença perigosa e que pode aí gerar vítimas. Nós, no Brasil, estávamos praticamente tínhamos acabado com vírus mais comuns, como o sarampo, a catapora, a rubéola, cachumba e poliomielite. Estava muito controlado, mas há movimentos de pessoas ou são muito desinformadas ou têm má índole, está com vontade de fazer algo errado, de prejudicar os outros, que são os chamados antivacinas.
As vacinas são uma das atitudes mais positivas contra a prevenção de doenças. A atitude número 1, o primeiro salva-vidas aí contra doenças infecciosas é o sabão, é a higiene. Então, sempre que você tocar em um ambiente e lavar as mãos, não ter contato com olhos, nariz ou boca, a dificuldade de você adquirir uma doença é grande. É muito difícil, lógico. Você pode estar aí em um ambiente, alguém chegar e espirrar em você, pegar no teu olho, né? Então, não é impossível, mas é muito difícil. Por quê? Sempre levamos a mão à boca, nariz ou olho e facilitamos a transmissão de doenças. Então, a água e o sabão aí é o agente número 1 no combate contra doenças infecciosas. Em segundo lugar, as vacinas. Por quê? As vacinas são feitas a partir dos vírus ou algumas bactérias que são inativados ou que não causam mais a doença ou que são mortos. Existem vários tipos de vacina. E quando essa pessoa é imunizada com essa vacina, ela toma essa vacina, o corpo não sabe que são vírus inativados, ele vai lá e produz um batalhão de anticorpos específico contra aquele tipo de doença. Então, quando essa pessoa tiver contato com a doença verdadeira, o corpo já combate, ele não deixa a pessoa ficar doente. Mas há pessoas com má índole ou muito desinformadas que acham que as vacinas causam doenças. Isso não é verdade. É só olhar que, a partir do desenvolvimento da primeira vacina, várias doenças diminuíram e algumas sumiram. Então, vacinas são uma das medidas mais positivas e salutares, mais saudáveis que existem, tá? Então, se você está em dúvida se as suas vacinas não estão em dia, né? Procure um postinho, procure um médico da sua confiança, leva lá o seu cartãozinho, suas anotações e mantenha as vacinas em dias, né? Estamos aí torcendo pela produção cada vez mais rápida de uma vacina contra o coronavírus, justamente porque as vacinas são eficientes, as vacinas são muito, muito boas. Aqui tem outras atividades para fazermos. A 6 é um exercício resolvido. Os vírus são organismos que não estão classificados dentro dos reinos biológicos. Isso acontece devido à sua diferença de organização celular. Define as principais características dos vírus. Óbvio, a organização celular deles é nenhuma, eles não são formados por células, eles são acelulares, compostos por uma porção do seu material genético protegido por uma proteína. Eles não conseguem se reproduzir sem a ajuda de um hospedeiro, porém têm grande capacidade de adaptação ao meio em que vivem. Dando sequência, falaremos nesta aula do primeiro reino, o Monera. O reino Monera aí estão os organismos unicelulares. Uni vem de única, formados por uma célula só, e seus representantes são as bactérias e as cianobactérias, que são conhecidas como algas azuis. E o reino Monera aí está distribuído no mundo inteiro. É extremamente importante. Nós não sobreviveríamos se não existissem as bactérias. O nosso intestino grosso, possui naturalmente uma flora de bactérias que ajuda na digestão e produção de fezes. Nós temos bactérias aí tanto boas quanto bactérias que são ruins. Temos bactérias que vivem no nosso corpo, que são boas, são bactérias que ajudam o nosso organismo, que vivem ali num sistema de mutualismo, que ela tanto se beneficia como é beneficiada por viver no nosso organismo, mas também há outras bactérias boas que são utilizadas em indústrias, que ajudam na produção de alimentos. A insulina, eu já falei em aulas anteriores, que ela é produzida com técnicas aí de manipulação do DNA por bactérias. Para quem tem diabetes do tipo 1 e precisa de se injetar insulina. Também é útil as bactérias aí em indústrias de alimentos. Quando você ouve falar lá no iogurte
que tem lactobacilos vivos. Lacto é de leite, bacilos é um tipo de bactéria que ajuda a produzir o iogurte. Então, as bactérias têm sim um lado muito bom, tão necessário, que não existiria vida como nós conhecemos no planeta sem elas. As bactérias também, junto com os fungos, mas as bactérias são os maiores responsáveis aí pelo apodrecimento de corpos de plantas e animais mortos e ajudam aí a devolver para o ambiente os nutrientes desses animais. Então, imagine um mundo onde não houvesse bactérias, não apodrecesse, não devolvesse o nutriente aí numa planta que morreu para o solo, para outra planta utilizar esse nutriente. Dentro de poucas gerações, você teria uma cobertura de corpos aí gigantesca no solo e não haveria mais no solo nutriente algum. Então as bactérias ajudam a reciclar esses nutrientes quando ela devolve daí para o solo. As bactérias têm formas específicas e as mais comuns são as do tipo espiroquetas, que parecem aí uma hélice, né? Um helicoidal, parece um parafusinho. Tem a coccus, que é redondinha, que é um formato esférico, e tem os bacilos, que vem aí de bastão, é semelhante a um bastão. Também existem outros formatos, formas de agrupamento, né? Mas essas aí são as principais. A reprodução dela pode ser por divisão binária, onde uma bactéria chamada mãe, a célula mãe, se divide em duas filhas novas e é assexuada. E as bactérias, ela tem uma parte do DNA ali que permitem ela fazer aí a chamada conjugação, onde uma bactéria encosta com a outra ou aproxima da outra, forma uma espécie de ponte entre as duas, abre e troca um material genético, né? Troca um pedacinho de DNA e as características de uma é passada para a outra e vice-versa. Então essa bactéria aqui, ela adquiriu resistência a um antibiótico e esta não. Quando elas fazem a conjugação, esta passa a resistência para a outra e as duas passam a ser resistentes. Então há uma certa comunicação ali do material genético entre elas que visa favorecer elas. A maioria das bactérias aí, elas elas não conseguem produzir o próprio alimento, são as chamadas heterótrofas. Então, elas necessitam de consumir outros seres aí para poder ter alimento. Mas existe as cianobactérias que são autotróficas e elas conseguem seu próprio alimento, assim como plantas, né? Através da produção desse seu próprio alimento. Existem bactérias ainda que são anaeróbias, então elas só crescem em um ambiente que não tem oxigênio. Um tipo de bactéria causadora de doença anaeróbia aí, é a que causa o tétano, né? Elas, se você tem um corte e tem a contaminação para essa bactéria e esse corte fica ali fechado, não recebe ventilação, ela pode se desenvolver e a toxina que ela produz vai matar a pessoa ali em pouco tempo. Existem as aeróbias, que elas só sobrevivem com a presença de oxigênio, e existem as anaeróbias facultativas, que elas tanto podem viver em um ambiente quanto no outro. Dentre as principais doenças causadas por bactérias, temos a tuberculose, que é causada aí pela chamada bacilo de Koch. Então, sabemos que ela vai ter esse formatinho aqui do bastonete. Ela infecta aí principalmente os tecidos do pulmão e causa danos ali nesse tecido. Com o tempo, a pessoa começa a desenvolver tosse, escarro com sangue, febre, etc. E se não for tratado, ela leva à morte. Ela causa a infecção dela aí, é transmitido aí também por gotículas no ar. Então ela pega aí por vias aéreas e
existe uma vacina que ajuda a prevenir, que é a BCG, que é aquela vacina que a criança toma entre o 15º, entre o quinto e o 15º dia de vida e causa uma marquinha no braço da pessoa. Se você tem a tua marquinha ali de BCG, é porque você tomou a vacina e que ajuda a prevenir aí contra a tuberculose. Outra questão, a tuberculose é pego por vias aéreas, assim como algumas doenças virais que falamos. Também tem a pneumonia, que é causada aí por Streptococcus pneumoniae, mas não só ela. Existem aí outros agentes infecciosos, outras bactérias e também vírus e fungos. E também ataca os pulmões, enche o pulmão de líquido e pode levar a pessoa à morte. Também é tratável, assim como a tuberculose, ela é tratável com antibióticos e a pessoa também pega por vias aéreas, por gotículas no ar ou por levar a mão em alguma contaminação e trazê-la até boca, nariz ou olhos. E a meningite, que existe de dois tipos, existe a viral e existe a meningite causada por bactérias. A meningite, tudo que termina com it, laringite, meningite, dermatite, é alguma infecção. E a meningite, o nome meninge, é de uma membrana, no caso são 3, como se fosse um sanduíche ali de membranas, né? A primeira que fica no osso, uma segunda que fica flutuando entre líquidos e uma terceira que envolve direto ali, está em contato com o cérebro e coluna espinhal. A bactéria que causa a meningite, a Neisseria meningitidis, ela infecta justamente essas membranas que nós temos e começa a se reproduzir ali e pode levar a pessoa à morte, também pode causar algumas deficiências intelectuais ou motoras na pessoa que teve essa doença. E também é adquirida por gotículas no ar. Então, veja que quando se fala em proteção, não é apenas de vírus, não é apenas agora dessa pandemia do coronavírus, mas existe inúmeras doenças que a pessoa adquire por gotículas do ar. Então, previna-se, tome cuidado, use da higiene, lave sempre as mãos, né? Não é errado, não é feio você carregar um sabonete dentro de uma saboneteirinha, né? Então, se você vai a algum lugar, lave a mão, não é problema algum usar o álcool 70%, que pode ser líquido ou em gel. O em gel é melhor porque ele não escorre com tanta facilidade, né? E evite tocar olho, nariz e boca sem ter lavado bem as mãos antes, porque várias doenças aí são transmitidas assim. Aqui outro exercício resolvido. Além das bactérias, um outro representante do reino Monera são as cianobactérias. Indica a principal diferença entre esses dois organismos. E aqui é a resposta. As cianobactérias são organismos autotróficos, ou seja, conseguem produzir seu próprio alimento por meio da fotossíntese, as plantas, né? Já as bactérias são heterotróficas, ou seja, não produzem seu próprio alimento. Inclusive, as cianobactérias, aí, as algas, também chamadas de algas marinhas, são as grandes produtoras de oxigênio. Nossa Amazônia é extremamente importante, mas as produtoras de oxigênio, o pulmão do mundo mesmo, infelizmente ou felizmente, não sei, são as cianobactérias, ela que produz aí bastante oxigênio no mundo. A Amazônia é extremamente importante por questão de clima mundial, também por questão de fauna e flora muito rica, não estou menosprezando a importância dela, mas em questão de produção de oxigênio, o que ela produz, basicamente, ela consome. As plantas vegetam durante o dia, fazem fotossíntese durante o dia, e à noite elas consomem o que ela produziu, porque não tem luz, e usam o oxigênio. Já as cianobactérias, elas sempre estão produzindo oxigênio aí, não tem um consumo semelhante ao das plantas. E aqui outras atividades para vocês estarem realizando.
A nossa aula por hoje fica por aqui. Bons estudos e até a próxima!